Olá, povo da internet! Vamos para o meu segundo vídeo falando sobre a minha experiência com a consagração da ayahuasca. Lembrando que no vídeo anterior, o meu contato com ela foi lá em 2017, quando tudo se iniciou. Mas essa foi a minha segunda consagração do ano de 2025. Eu, quando participo da consagração, eu não venho logo em seguida trazer o meu relato, a minha vivência, porque eu levo um tempo para processar tudo o que aconteceu, integrar tudo aquilo, aterrar minha energia. E quando eu sinto que, não, agora é o momento de compartilhar com os outros a minha experiência. E por que a gente compartilha a nossa experiência com a ayahuasca com os demais? Porque é uma forma da gente estar plantando sementinhas para que outras pessoas possam despertar para essa medicina, para essa autocura, né? E que elas busquem, né, estudar sobre, né, acompanhar os especialistas e juntar informação para que quando for o momento, quando ela sentir aquele chamado, não, chegou o meu momento de consagrar. Eu senti vontade de consagrar. Porque, como eu disse no vídeo anterior, não vai somente pela curiosidade, pelo barato, pelo oba-oba, pela festinha, porque não é. A consagração da ayahuasca é algo muito sério, tem que ser feito dentro de uma ritualística, em local sério, com pessoas competentes para amparar você, né? Não é em qualquer lugar, não é feito de qualquer maneira, tá? Para a sua segurança, lembre-se, eu estou falando isso para a sua segurança, tá? A minha consagração da ayahuasca, ela aconteceu ali, se eu não estiver errado agora a data, foi no dia 20... Ai, meu Deus. Ou foi 24, foi 26 de maio. Hoje é 13 de junho, tá? E a próxima já está quase chegando. Ui, tá. Durante a minha preparação, porque a minha primeira foi ali em abril e a segunda em maio, eu me preparei, eu tive muita expectativa para essa segunda consagração. E de uma forma assim, como eu posso dizer, ruim, eu criei muita ansiedade para o dia em questão. E isso acabou me atrapalhando em um ponto, e eu vou chegar lá. Mas chegou na semana, né? Porque foi no sábado, então chegou na semana. Eu segui os preceitos certinho, me alimentei bem, poupei as minhas energias, né? Né? Nada. Mantenha a energia, evitar pessoas tóxicas, assuntos tóxicos, né? Fazer aquele detox mental, se preparar, né? Preparar o campo para estar naquele dia 100% de braços abertos, para que a mãe, que é assim que a gente chama de forma carinhosa, a mãe, a ayahuasca, pudesse fazer o seu trabalho, a sua limpeza, né? E como a gente sabe, né, quem consagra, nem sempre é um processo muito fácil, mas é maravilhoso, é maravilhoso. Para você que não conhece, eu não consigo expressar em palavras. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu posso falar por mim, é maravilhoso. Mesmo que tenha as partes que são difíceis, é maravilhoso. E chegou no sábado, o dia D da consagração da ayahuasca. Eu fui para o mesmo ambiente que abriu, né? Porque eu quero continuar nesse grupo em questão, porque é um grupo maravilhoso. As pessoas que cuidam, né, o dirigente, as pessoas responsáveis por esse trabalho, conduz de uma forma assim absurda, incrível, cuidado, carinho.
como eles preparam o ambiente, a egrégora, né, que se forma. Cara, eu gostei desse ambiente, eu me sinto bem ali. Então, chegou o dia D. E aí, cheguei lá no horáriozinho, né? Porque eu sou uma pessoa muito pontual. Cheguei, arrumei o meu espaço ali, meu colchonete, o meu travesseiro, o meu cobertor. Ah, você vai dormir lá? Não, não vamos dormir lá. Mas, para, né, o nosso processo, pede-se, né, que leve colchonete, o travesseiro, o cobertor, né? Ainda mais que tá frio pra caramba aqui em Brasília, né? E fiquei lá no meu cantinho, caladinha, meditando, né? Me preparando para o grande momento, né? Que é a hora que a gente toma o chá. Lá nesse ambiente que eu vou, a gente chega, aí depois dá o horário, eles fecham o portão, e aí o dirigente, né, o responsável, ele vai falar com as pessoas, passar os comunicativos, principalmente porque sempre tem pessoas novas, então ele vai, né, comunicar como é que funciona, o que vai acontecer e tal, sobre o tema daquele em questão, né, porque cada consagração ela traz uma temática, tá? Então, aí ele vai explicar, ok. Aí outros responsáveis também vão, né, falar o que tem que ser falado, orientações. Aí depois a gente faz uma dinâmica que é para soltar o corpo, tem uma responsável que ela é professora de dança também, então ela faz uma coreografia, prepara uma coreografia com muito carinho pra gente, então ela coloca a gente, né, lá pra soltar o corpo, né, preparando o ambiente, preparando essa egrégora maravilhosa que vai se formando, pra gente ir se soltando e tal, né, perdendo aquela timidez, né, interagindo com outros irmãos, né, que estão lá buscando um propósito e tal. Isso é muito legal. Essa interação ela é muito, 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 muito boa, tá? Porque a gente chega tudo timidozinho assim, mas é uma dança assim, é uma dança dentro do contexto, tá? Não é nada uhul, festa, rave, não. É tudo muito com muito respeito, tá? E aí depois forma-se uma fila, né? E aí a gente vai tomar o nosso chá, né? E chegou o meu momento de tomar o chá. Gente, eu não vou passar pano, tá? O gosto, o gosto não é bom. Cara, não é bom. Se você gosta, tudo bem. Tudo bem, a gente não tá lá pelo gosto. Mas, nossa, não é bom, não é gostoso, não é gostoso. Mas, enfim, a gente toma, aí fica uma pessoa ali com uma bandejinha de uma fruta, a gente pega um pedacinho assim só pra tirar o gosto, quem quiser, quem não quiser também, sem problema, tá? Tomei, dessa vez tinha mais do que a vez anterior, eu lembro, tá? E, ok, mas não é sobre ter mais, ter menos, né? Porque o responsável, o dirigente que ele entrega, ele é intuído, né? Pra saber quanto que ele vai colocar. Então, tomei o meu, fui para o meu cantinho, mesmo cantinho de abril, foi o mesmo cantinho de maio. Fiquei sentado um tempo, depois eu deitei. E aí agora a gente vai para alguns detalhes que talvez vá servir para você. Lembra que eu falei que eu estava muito ansiosa para chegar a essa consagração de maio? Lá de abril, desde que eu fiz, eu fiquei muito ansiosa. Tipo, contando os dias para chegar o dia. Isso não foi muito positivo na hora. Por quê? Eu criei uma ansiedade. Essa ansiedade, ela criou um bloqueio para que eu entrasse na força. Porque se eu comparar abril e maio, abril foi muito rápido. Eu entrei na força muito rápido. De maio eu demorei mais porque tinha muita ansiedade. E aí vinha uma mensagem, né?
um pensamento, entende? Então era como um pensamento, uma mensagem que falava basicamente assim: a ansiedade, ela bloqueia que as coisas aconteçam. É como se paralisasse o fluxo. Então, é como se a gente precisasse dissolver essa ansiedade para que aconteça a força. Então, ali eu entendi que eu não preciso ficar tão ansiosa esperando uma próxima consagração. Eu tenho que integrar, entender o que aconteceu e soltar. Simplesmente soltar, viver a minha vida, porque na hora que chegar o momento, ok, vai ser mais tranquilo o processo. E outra coisa que estava me incomodando naquele momento é que lá onde a gente consagra tem casas próximas. E tinha um cachorro, já era umas 6 e pouco da noite, e tinha um cachorro que ele ficava latindo, 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 e eu comecei a prestar atenção neste cachorro latindo. Apesar de ter a música, tá alta, tudo, só que eu parei de prestar atenção na música, porque a música, ela vai conduzindo o processo para prestar atenção no cachorro latindo. E aí veio outra mensagem no meu campo mental que para de prestar atenção no cachorro. Concentre-se. Foi aí que eu me concentrei. E se o cachorro ficou latindo depois ou não latindo, eu sei que aquilo sumiu. Tá? Eu não consigo dizer com muita certeza se em algum período eu dei uma dormidinha, porque eu tava demorando a entrar na força. Eu não sei se eu dei uma dormidinha. Isso que eu não consigo dizer pra vocês. Se eu dei uma dormidinha, mas foi uma coisa muito rápida. Porque quando eu voltei, eu já estava adentrando a força. E aí, esse processo de 4 horas, porque temos outra coisa muito importante para falar depois disso. Mas calma, calma, muita calma agora. Essas 4 horas, o meu processo, ele foi muito... Eu estou comparando ele com abril, tá? Ele foi muito mais incrível. Por quê? Porque lá em abril tinha muito... Existia uma resistência um pouco do ego, do tipo, ai, nossa, tá demorando demais. Aí vinha uma mensagem no campo mental. Mas o seu tempo, o tempo de vocês aí na Terra é diferente do nosso tempo. Não tem muito tempo que você está aqui deitada, né? Só que dessa vez não tinha mais uma resistência do ego do tipo, meu Deus, será que tá demorando? Será que tem muito tempo que eu tô deitada aqui? Meu Deus, não tinha. O ego, ele realmente ele ficou ali de passageiro. Ele não estava mais conduzindo. Ele estava ali de passageiro no cantinho dele. E foi um processo muito incrível. Eu senti uma diluição muito maior desse ego ali no processo. E nessas 4 horas em questão, essas 4 horas incríveis, não teve limpeza, né? A limpeza que a gente fala pode ser o vômito, pode ser casos mais, né, vamos dizer assim, mais raros, a diarreia nunca tive em consagração de ayahuasca. O vômito não tive nessas 4 horas, se comparado a abril, que eu tive uma única vez, mas nessas 4 horas não tive nenhuma limpeza. E foi muito lindo, muito lindo. O inário, né, as músicas que tocaram, incríveis, 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 meu Deus, porque eu já gosto muito de música, mas quando todos os nossos sentidos estão expandidos, aquelas músicas que são selecionadas de uma forma intuitiva, assim, para aquele dia, é absurdo, é absurdo. Se elas são bonitas hoje, porque eu já aterrei, já tem tempo, naquele momento elas são... Não sei, é maravilhoso, é maravilhoso. Não tem palavras para expressar. É muito bonito, é muito bonito. Então foi incrível, foi incrível, foi incrível. E eu não gosto, eu aqui, tá? Eu não gosto de detalhar as mirações. O que são mirações? São aquilo que a gente vê no nosso campo mental quando estamos de olhos fechados. Imagens que vão aparecendo,
tá? Então, a gente chama de miração, tá? Eu não gosto de adentrar em detalhes, por quê? Porque eu posso contaminar, não é nem a palavra, mas eu posso contaminar a experiência do outro. Por quê? Um outro que eu estou falando é um outro que não tem experiência, às vezes é a primeira vez que ele vai, tá? Uma pessoa com muita experiência, ela não vai se contaminar com a minha experiência, tá? Mas eu estou pensando em quem é iniciante, é novo, que nunca foi, que está ouvindo aqui pela primeira vez. Então eu não dou detalhes sobre o que eu vejo, tá? Porque eu não quero que você vá na expectativa de ver as mesmas coisas. Por quê? Porque a consagração, ela é individual. É uma coisa entre você e você, o seu mundo. E cada pessoa é um mundo, cada pessoa é um universo. Essa é a verdade, não é um mundo, é um universo. Então, eu prefiro não falar as minhas mirações, o que eu vejo, ou tudo que vem, chega em forma de palavras no campo mental. Algumas coisas eu falei, ok? Mas a maioria, sim, eu prefiro deixar guardado, tá? Talvez não faça sentido para você, talvez faça sentido para você o que eu estou dizendo, mas é a minha conduta, é como eu prefiro. Eu prefiro contar a experiência, mas sem detalhá-la, tá? Eu trago aqui o que eu sei que vai servir para a sua experiência, tá? Para o seu aprendizado. E foi lindo, foi lindo, e foi lindo, foi lindo, foi lindo. Não senti tanta, como a gente chama, peia, não senti tanta peia, não senti tanto o processo. Ai, que difícil. O que tenho agora aqui é que realmente foi incrível, incrível. Só que a gente vai entrar num ponto. Ah, Deus! Ele vai chegar num ponto que. Ai, agora eu tô rindo. Agora eu tô rindo porque. Ai, você vai entender. Principalmente você que tem experiência, você vai me entender daqui a pouco. Ok. E foi passando, passando, e pá! Até que chegou na última música. E que música! E que música! Meu Deus! Ah, é. Esqueci um detalhe, eu preciso contar desse detalhe. Ele é importante. Nessa experiência de maio, eu dancei. Tá, e qual é o problema de dançar? Você dançou em pé? Tem pessoas que dançam em pé, mesmo na força. Não, eu acho que eu ainda não tenho habilidade ainda para dançar em pé, não. Mas, deitada lá, estava debaixo do meu cobertor, né? Que eu entendo que ele é o meu casulinho, e eu gosto muito do casulinho. Ele é tão aconchegante, ele é tão confortável. Ai, eu me sinto tão protegida nele. E eu estava debaixo do meu cobertor, no meu casulo. E tocaram músicas que era muito, muito... O corpo, ele pegou aquela frequência, né? E eu estava tendo umas mirações naquele momento, muito específicas, mas, enfim. E aquela música juntou as mirações, juntou aquela música, foram umas 3 músicas sequenciais. E eu dancei deitada, como eu nunca dancei em pé. Nossa, e como a gente tá consciente, né? Porque a gente tá na força que a gente não tá consciente, a gente sabe o que tá acontecendo. Por uns lapsos de segundos, eu questionava, nossa, eu não sabia que eu podia dançar desse jeito. Eu não sabia que eu tinha essa habilidade de dançar assim. Isso que eu tava deitada. Se eu tivesse em pé, uau, incrível, incrível, incrível. Eu achei isso muito marcante, muito uau, tá? Ok, voltando. Chegou a última música e foi a música que foi impactante, de uma energia absurda. E quando terminou a música, eu fiquei tipo assim, ué, mas já acabou? Né? Porque na primeira vez eu questionava que tava demorando. Agora eu já, tipo, meu Deus, já acabou? Né? Foram 4 horas e pouco, já acabou. Aí acabou, aí você escuta o dirigente acendendo algumas luzes, poucas luzes, tal. Aí ele vai lá na frente, ele começa a falar. E aí, meu Deus, se segura que agora vai começar. Agora vai começar. Agora vai começar a peia. A peia da pessoa aqui. Por quê, Senhor? Por quê?
Ele estava lá na frente falando, as pessoas retornando, sentando, abrindo seus olhos para prestar atenção no que estava sendo dito. Eu me levantei, parecendo uma catapulta de uma vez. Fiquei lá sentada, olhando para ele. Só que tinha algo diferente se comparado a Abril. Tinha algo diferente. Eu não sentia que eu tava ali, como né? Tudo bem, quando a gente não volta, 100% aterrado, mas a gente já sabe que a força já tá indo, tá dispersando. Mas eu não tava ali muito 100%. E eu voltava e daqui a pouco os olhos começavam a, tipo, pesar e eu fechava o olho e aí eu começava a fazer uns negócios com a mão, assim, que eu não sei nem fazer agora, replicar pra vocês, tá, e tal. E aí voltava a abrir o olho e depois... eu pensando comigo, cara, tem algo que não tá normal, tá? Entre parênteses aqui, tá? Não tava acontecendo nada de absurdo, de anormal, não, nada perigoso, tá? Voltando, aí eu pensei, eu vou me levantar, porque eu tava apertada pra fazer xixi. Eu vou me levantar, eu vou ao banheiro, né? Que aí, quem sabe que se eu levantar, andar, né? Vou aterrando aqui um pouco. Aí levantei, fui, tipo meia, não meia, né? Fui, aí sentei, aí fiquei só sentada lá, pim, pam. Tinha uma vela acesa no cantinho do banheiro, né? Nem liguei a luz do banheiro, porque já tinha uma vela lá acesa lá. Olhei pra vela, pensei, e se eu pôr a mão no fogo e esquentar? Não pra queimar, tá? Pra esquentar assim, só pra sentir o calor do fogo. Será que ajuda eu voltar? Aí eu coloquei. Quando eu coloquei a mão no fogo, eu comecei a interagir com o fogo. E fiz umas coisas ali com fogo que não consigo replicar também pra vocês. Ok, não consigo. Tá bom. Levantei, voltei, sentei-me. Ele continuando lá falando. E eu comecei a sentir um tipo. O estômago. Um enjoo. Vocês que conseguem, vocês estão me entendendo. Um enjoo. Aí eu. Nem. Né? Porque não deu essa vontade assim de fazer limpeza lá. Até que vinha às vezes a vontade, mas me concentrava e não aconteceu naquele momento daquelas 4 horas iniciais e tal. Aí vinha a vontade assim, eu nem. E aí eu tava agoniada de estar sentada ali no colchonete, e aí ele falando, e as pessoas e tal, assim. Aí eu só levantei, peguei meu balde, meu best friend, balde, porque agora virou meu melhor amigo é o balde, tá, gente? Peguei meu balde e fui para um outro canto que tem lá, um pouquinho mais afastado. Aí tinha uma fogueira lá que já tava com foguinho bem baixinho, assim, tá, né? Porque já tinha queimado bastante lenha, então já tava baixinho lá. Sentei no banquinho de madeira que tem lá. Eu aqui, balde entre as pernas, abraça balde e fica com a cara dentro do balde. Só vim na vontade, né? Mas, tipo, não tinha o que, não tinha, né, um contexto no estômago pra o que vomitar, porque nesse dia em questão de consagração eu faço 1, 2 refeições lá, tipo, pro meio-dia e pouquinho, assim, bem tranquila. Então não tinha o que, mas vinha à vontade. Parece que pegava nas entranhas, assim, remexia. E, e fiquei. E fiquei. E aí eu vou falar de uma coisa que ela é muito importante ser dita, principalmente para marinheiros de primeira viagem. Preste atenção neste detalhe. Toda vez que a gente cria uma resistência contra a força, que eu ainda estava na força, enquanto a maioria já estavam, vamos dizer assim, liberados, eu ainda estava na força. Aí você pergunta, mas por que você estava na força se vocês beberam do mesmo chá e tal. Lembra? Cada pessoa é um universo. A mãe
sabe. Eu tenho um certo entendimento, o porquê depois, tá? Mas a mãe sabe. Você criar resistência, você piora o seu quadro em questão de sintomas físicos. Por que que eu criei essa resistência se eu só tinha que abrir os braços e me jogar? Porque eu fiz uma coisa que eu considero errada. Eu quis comparar este dia em questão com a anterior. E nunca é igual. Nunca vai ser igual. A experiência nunca vai ser igual. Nunca. Em nada. E eu entrei nesta besteira, o ego entrou nesta besteira de comparar a de abril com a de maio. Porque a de abril, quando terminou, terminou. Eu voltei e pronto, terminou. Nessa não aconteceu. E eu entrei nos questionamentos. E eu criei uma resistência. Então, por isso que vinha mais vontade de limpar, porque eu estava muito resistente. Porque eu entendia que se acabou, acabou. Se deu horário, deu horário. Tinha que ter acabado. Tinha que ter acabado. Porque tem que ir embora. Não era ninguém, os responsáveis pelo local, que estava falando, não, ó, acabou. Tchau, todo mundo pode ir embora. Não, jamais. 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 Era o meu ego, que é cheio de questões. E quem estava levando a peia por causa de tantas questões que eu fui criando na minha cabeça ali, a loucura que vai se criando na mente, que isso é a parte perigosa, quando você deixa o ego tomar conta de um momento que não é para ele tomar conta. Mas por quê? Porque eu não sou uma pessoa, como eu posso dizer, eu não sou uma expert em ayahuasca na consagração. Eu fiz poucas em 2017. Eu tô na segunda, em 2025. E essa foi diferente de tudo. Então eu contestei, eu briguei. E foi aí que um dos responsáveis, que ele estava colocando mais lenha lá pra fogueira, para aumentar as chamas, ele eu abri os olhos também, né? E ele só falou bem assim: voo forçado é pior. Voo forçado, você forçar o pouso deste voo é pior. Deixa ela trabalhar. Ele, com a experiência que tem, ele entendeu. Ela está na força ainda. E ela está resistindo ainda. Mas se ela continuar resistindo, mais tempo ela vai ficar. Porque precisa terminar o que foi para ser feito naquele dia. Ok, então eu fiquei, mas ainda. E fiquei. Outra coisa que aconteceu que isso me traz um aprendizado e um entendimento incrível que quando pessoas falam que na hora que você está na força, você não prestar atenção nos demais, que os demais não pode conversar, não pode interagir com as outras pessoas, porque atrapalha o processo da outra, porque isso, porque ele pode ficar de conversinha, blá, 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 um monte de coisa. Aquilo eu entendi perfeitamente na prática. Por quê? Como eu era a única, não sei se era a única, mas eu acredito que sim, a única que ainda estava no processo lá na força, e as outras pessoas estavam interagindo com elas, conversando, a gente leva lanche para comer no finalzinho, então elas estavam, né, fazendo social, eu estava ainda na força. E não tinha mais música tocando nesse horário. Então eu comecei a, como eu estou ali conscientemente, mesmo na força, eu começo a ouvir conversas, conversa. E aí, o que aconteceu neste ponto? Sentou uma pessoa próximo ao local que eu estava para conversar com um dos responsáveis. E eu não vou entrar muito, eu não vou entrar no contexto do que estava sendo conversado, tá? Não vou dar detalhe aqui. Só que ali eu percebi, porque eu tô com o campo todo expandido, então ali eu percebi
um controle de ego dela muito grande em cima de uma outra pessoa. E quanto mais ela falava, mais eu queria vomitar. Mais eu queria vomitar, tá? Porque o campo dela, aquele controle de ego dela, entrou no meu campo, que está expandido. Então, foi mais complicado, tá? Mas ok. E aí, o que aconteceu? Agora eu vou resumir aqui. Fiquei bastante tempo na força, dei umas vomitadas, do que nem existia, mas algo saiu. Ah, minha boca estava muito seca, muito seca. Eu pegava minha garrafinha de água, colocava água na boca. Eu não tava com sede, eu tava com a boca seca. Eu cuspia de água dentro do balde. É, o pessoal que cuida, eles vinham, eles traziam papel higiênico, né, para limpar a boca, eles abasteciam a minha garrafinha de água, eles vinham, sentavam, perguntavam, você quer uma fruta, você quer uma mexerica, você quer uma banana, você quer alguma coisa? Aí trouxeram a mexerica, aí eu peguei a mexerica, aí eu mordi a mexerica. É porque eu era eu e não era eu, entendeu? Aí eu mordi a mexerica, aí eu ficava sugando a mexerica, e olhava a mexerica, e fechava o olho, e jogava. Depois eu cuspia os caroços da mexerica no balde, porque o balde é meu melhor amigo, já te falei, né? E aí depois o dirigente principal, é o Renato é o nome dele, tá? Aí ele veio, sentou do meu lado, aí ele trouxe. Não sei se eu estou certa, mas acho que foi bicarbonato de sódio. Acho que foi. Aí ele colocou na minha mão, aí pediu pra molhar esse dedo, pegar aqui, pra na língua pra ajudar a passar o enjoo, tal. Aí depois derramou o restinho na mão dele, aí foi e tal. E eu só escutando o pessoal, tchau, 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 né? Porque isso já era meia-noite quase, meia-noite e pouco, sei lá. Não tava com relógio, não sei. Aí só o pessoal indo, tchau, tchau, tchau. Os membros que participaram da consagração, não os principais. Os principais também começaram a ir embora também. Não os dois principais, né? O casal. Aí foi indo e tal. Aí deu vontade de ir no banheiro. Aí eu, tô com vontade de ir no banheiro. Aí eu levantei, subi as minhas calças, eu tava com uma calça folgada, né? Aí puxei as calças assim e saí, parecendo um robôzinho caminhando. Né? Eu sou baixinho, então ficou bem. Olhando de agora de fora, ficou bem engraçada essa cena. Fui no banheiro, sentei no vaso. Nada, não tinha nada, não tinha nada. Voltei, olhei pro meu colchonete, né? Que eu deixei meu colchonete, minhas coisas lá no mesmo cantinho. Olhei para o meu colchonete, pro meu cobertor, meu travesseiro. Aí deu vontade de deitar, mas ainda tava com o estômago meio. Aí o meu balde saudade. Voltei, sentei. Aí depois lembrei do meu colchonete, do meu cobertor e do meu travesseiro. Aí eu levantei, fui lá, peguei o meu colchonete, peguei o meu travesseiro, peguei o meu cobertor, saí arrastando eles no chão. Olhei pra fogueira, pensei no cobertor, eu falei, acho que não é melhor passar perto do fogo com esse cobertor não, né? Lembra, gente, estamos conscientes, né? Porque a gente tá na força que a gente não tá consciente, tá? Não, dei a volta, joguei o colchonete, joguei o travesseiro, joguei o cobertor. E essa parte que eu tava era a parte externa do local. Então, céu, árvores, o chão é de um, não é terra, é tipo não sei, nome, umas pedras lisas, não sei, nome de pedras lisas, enfim, um chão, né? Aí coloquei lá, ainda fiquei com o balde, abraçado com o balde, aí depois olhei pro colchonete assim, aí me deitei, o balde junto, aí depois deitei de ladinho, aí veio a vontade de, aí peguei o balde, só vinha a vontade, só vinha a vontade, não tinha mais nada. Aí deitei a cabeça no balde assim, aí larguei o balde, aí deitei, aí eu fiquei de olho fechado e tal, e tal. E aí, por um momento, o meu ego questionou o local que eu estava deitado, né? Porque, né? Eu pensei, mas se eu ficar deitado aqui nesse local aqui e subir algum inseto em mim, né? Vai que ele tá caminhando, aí ele vai, eu vou subir ali, né, pá. Veio um pensamento, veio uma mensagem, novamente, aqui no meu campo mental, que disse exatamente assim, sem tirar nem colocar nenhuma letrinha, tá? Não precisa ter medo. Os insetos, eles respeitam. E o campo não permite. Aí eu, tá bom.
Ok. De uma forma muito simbólica e muito bonita, o responsável, o Renato, ele pegou a sua caixinha de som, que deve ser aquelas JBL, assim, grande, trouxe para perto de mim. Eu não vi ele colocando tal, porque depois que eu estou contando depois que eu levantei o que eu vi, tá? Ele deve ter colocado ela lá próximo, colocou música, mais baixo, claro, colocou a música, e aquela música ajudou a conduzir este final do meu processo. E eu achei aquilo de uma coisa absurdamente simbólico, muito bonito, o cuidado, tá? E ali eu permaneci. E uns detalhes que eu tenho que trazer aqui. Quando eu estava sentada lá no banquinho, lá no começo, essa mensagem que chega no nosso campo, sei lá, não vou falar que é uma voz, é uma mensagem, é um pensamento, tá? E eu sei que não é o meu pensamento. Eu sei que não é o meu pensamento. Esse pensamento, essa mensagem que chega, falava bem assim: relaxa, porque já está acabando. Isso quase 2 horas. Quando eu me deitei, que ele colocou a música assim, eu dei uma questionada sobre esse está quase acabando. E novamente a mensagem: o seu tempo aí é diferente do nosso tempo aqui. Ok, quem sou eu para questionar, né? E foi passando, foi passando, foi passando. E alguns momentos eu abri os olhos, olhei para o céu, tinha poucas nuvens, um céu. Calma, eu não vi nenhum extraterrestre, nem uma nave espacial, não, não, não. Não é alucinação, tá? Não estamos sob efeito de nenhum alucinógeno, tá? Aí eu abri os olhos, olhava assim, aí depois voltava e fechava os olhos. E aí, numa dessas que eu abri os olhos, eu já senti que eu já estava mais aqui do que para lá. E aí, começou a tocar. Tinha terminado uma música e começou uma outra muito bonita. Só que o processo ele já tinha, a força já tinha dissipado bastante, 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 bastante. Só que começou uma música muito bonita. Em pensamento, eu disse exatamente assim: por favor, não vai agora, fica comigo, que eu quero ficar, fica comigo só mais essa música. É como se eu estivesse falando para a mãe: mãe, não vai agora, fica comigo só essa música. E a mensagem que veio no meu campo, o pensamento que veio foi: então eu fico com você só mais essa música. E ali eu fechei o olho e eu fiquei em paz. Tá. E aí eu voltei, eu levantei, sentei, olhei as coisas, já estava mais para cá, já estava apta a pegar o meu carro e dirigir, entendeu? Porque eu fui dirigindo. Tá? Então, aí veio o Renato, a esposa dele, eles conversaram comigo, porque eles foram os últimos, né, a ficar lá. Já era 1h e pouco da manhã, ok? Se terminou o processo para todo mundo ali umas 10 e pouco, já era 1h e pouco da manhã. Eles ficaram, a gente conversou um pouquinho, eu catei as minhas coisas, coloquei no carro e vim embora. Consegui dirigir bem, dentro segura, tudo. Cheguei em casa bem, segurança. Numa animação que... menino, como eu tava animada e falante. Eu fui muito falante pós-Ayahuasca. Muito falante. Só que esse vídeo vai ficar muito longo porque tem algumas coisas para falar ainda no próximo. Voltando, queria fazer um vídeo curto? Queria. Dá pra fazer um vídeo curto? Não consigo resumir tudo o que aconteceu em um vídeo curto. Desculpa. Voltando de novo. Aí eu cheguei em casa, tal. Mas eu preciso voltar a um momento ali da segunda parte da consagração. E é um ponto importante, esqueci de dizer antes. Lembra no começo que eu falei que teve uma diluição muito grande do meu ego, uma diluição muito grande? Quando eu sentei lá no banco, veio uma mensagem, em algum período lá da segunda parte, veio uma mensagem no meu campo que falava assim, eu acho que era a parte que eu estava deitada, que falava bem assim:
Busque na sua memória coisas que te ajude a aterrar, que te lembre. Lembre da sua filha, lembre-se da sua mãe, lembre-se do seu cachorro, lembre-se da musculação, porque eu treino musculação tem 18 anos, é uma coisa que eu gosto muito. Lembre-se de coisas que traga você para você voltar, para ajudar você a voltar. Então, nesse ponto, eu entendi que teve uma diluição muito grande do ego. Então, deve ser por isso que eu fiquei mais tempo? Não sei. Outra questão que me faz entender que eu fiquei um pouco mais no processo é porque, como uma pessoa que é muito curiosa e muito buscadora e muito questionadora das coisas, eu busco muita informação de coisas assim, fora da caixinha, tá? Se é que você me entende. E somado a as mirações, as coisas que eu vi no meu campo mental, muita informação, muita coisa muito antiga, antiga demais, né? Muita informação, muito conhecimento, eu entendi que este corpo humano, esta consciência humana, ela não comporta todo esse material, vamos chamar de material, no campo dela. Então, para processar, para fazer um download de toda essa informação, tá? Eu nem sei se estou usando as palavras corretas, mas para trazer tudo isso para esse campo e não colapsar essa consciência humana, demandou mais tempo. Eu tive esse entendimento depois que eu voltei lá. Que é muita coisa que somou, que vinha somando, que somou naquela semana a prévia, né, o preparo, teve muita coisa naquela semana, mas a consagração e muita coisa, muito download que foi feito. Então, para não colapsar o sistema, tipo, buf, precisou de um trabalho mais demorado, né? E ainda tem muita coisa que eu ainda estou processando, ok? E no domingo, Renato, liberou o inário da consagração. Passei o domingo ouvindo música por música. Comecei pela última música, porque dela eu lembrava perfeitamente e, como eu falei, foi meu Deus, que música, que energia. Então eu tive que ouvir ela. Ela é bem energética, mas lá no finalzinho ela entra numa leveza, numa beleza absurda. E eu estava muito sensível pós-ayahuasca, porque eu ainda estava no plano sutil, não estava aterrada. Então, choraste como se não houvesse amanhã. Passei o domingo quase todo chorando, não só nessa música, mas em outras. Quer dizer que você vai chorar também um monte depois? Não sei, é cada um no seu processo. Eu estou falando do meu. Na segunda-feira, que eu preciso falar desse ponto, tá? À noite, meia-noite e pouco, eu fui dormir. 2 e pouco da manhã, eu acordei sozinha, óbvio, né? Sozinha, no meu quarto, no escuro. E naquele momento específico, eu tive medo. Do que você teve medo? O processo, pós-processo, ele é diferente para cada pessoa. E eu tive medo, o ego teve medo, de certa maneira, de perder um certo controle. É como se ele pensasse assim, gente, será que eu estou enlouquecendo? Então eu teve um medo irracional. Liguei a luz, eu tenho uma lâmpada que ela muda de cor, que eu mexo no aplicativo dela pelo celular. Fui lá, coloquei no verde. Veio um pensamento no meu campo.
dizendo mais ou menos assim, coloca as músicas que tocaram nessa consagração. Todas as músicas que eu ouvi no domingo, foi da consagração, todas que vibrou no meu campo, eu baixei elas no Spotify e, né, e fiz a minha pasta lá. Coloquei elas e, por incrível que pareça, não sei se você vai entender, é como se eu tivesse voltado para a força, não no mesmo potencial, sem ter tomado nada, sem ter usado nada, né? Eu voltei de uma forma sutil para a força. Por que eu estou dizendo que eu, de uma certa maneira, eu voltei para a força aqui no meu quarto? Porque o meu corpo, ouvindo as músicas do Inário da Consagração, ele teve comportamentos que não foram comportamentos conduzidos por eu, Dami, pelo meu ego. E isso durou das 2 e pouco às 4 e pouco, tocar todas essas músicas. Porque quando começou a tocar uma música que não fez parte do inário daquele dia, é como se a força tivesse dissipado. Mas durante o processo se manteve. Eu não sei explicar para você, mas alguma coisa tinha que ser ainda limpo ali. Alguma coisa tinha que acontecer ali, tá? E foi importante, tá? É muito complexo falar certas coisas. Mas fazia parte, entendeu? Fazia parte do processo, ok? Se você perguntar, hoje você tem medo, você tá com aquele medo, tá com essa paranoia de, estou enlouquecendo. Não. Estou normal, estou tranquila, tá? Como eu disse, me preparando para uma próxima consagração, que ali, hoje é uns 15 dias em média, tá? E cada processo, ele é único, ele é diferente. Eu sei que eu não sou a mesma pessoa que eu era antes das consagrações deste ano. Muitas coisas já mudaram, muitas ainda estão fazendo download, muitas coisas eu estou questionando, muitas coisas eu vou ter que trabalhar ainda muito. A mãe vai ter que trabalhar muito em cima questões de perdão, tá? Muita coisa tá vindo à tona, muita coisa tá acontecendo. Mas é isso. E no futuro eu volto para contar sobre a minha terceira consagração deste ano. Lá no futuro, tá? E não podia deixar de mostrar o meu moletom. Ayahuasca é cura. Lindo, né? É isso. Beijo.